Fala pessoal, vamos para o segundo vídeo, a parte 2 da história do jiu-jitsu brasileiro. Quem não assistiu a primeiro, volta lá e assiste. E antes de começar, queria agradecer meu patrocinador, a Spider Coreia, e também a Escola Demian Maia Digital, para quem eu estou fazendo esses vídeos. Então, para quem se lembra, eu terminei falando sobre um pouquinho sobre o Jigoro Kano e sobre as escolas Koryu Jujutsu e Gendai Budo. Então, primeiro eu quero explicar qual a diferença entre esses dois tipos de escola de artes marciais, esses dois tipos de escolas de artes marciais do Japão. As escolas Koryu são as escolas tradicionais, as escolas antigas de artes marciais. Nessas escolas, o foco principal é o treinamento militar. Então, você tem vários exemplos aí, o Jujutsu, né, que é a arte ou técnica suave, o Kenjutsu, que é a técnica da espada, Sojutsu, que é a arte da lança, Kyujutsu, arco e flecha, e até o Hojutsu, que é a arte das armas de fogo. Em contrapartida, as escolas Gendai Budo são as escolas modernas de artes marciais japonesas. O foco delas agora não é mais só o treinamento militar, ele tem como foco principal o desenvolvimento, o autoaperfeiçoamento do praticante. E alguns exemplos dessas escolas são o judô, né? Então o jujutsu vira judô, o kenjutsu vira kendo, o iaido, o kyudo, o aikido, o karatê-do. Eles usam esse do no final, porque esse do significa caminho de uma forma espiritual, né? Mostrando que essas escolas elas buscam mais essa evolução pessoal, espiritual, do que a arte marcial propriamente dita. A arte marcial é só um meio para atingir uma, poderíamos dizer assim, uma elevação. Essas escolas também tem uma coisa importante a falar, elas colocam, são as primeiras a usar um sistema de rankings, que são os kills e os dans. Então, kills são basicamente o que a gente conhece por faixas, né? Faixa branca, azul, roxa, tal. E os dans é depois da faixa preta, você vai ganhando dans. Então, elas começam a trabalhar com esse sistema de rankings. Então, essa aí é a principal diferença. Essas escolas Gendai Budo elas surgem no final ali do século XIX, depois da restauração Meiji que a gente falou no vídeo 1. Nessa época também, em 1860, o Jigoro Kano nasce e começa a treinar Koryu Jujutsu aos 16 anos. Ele treinou vários estilos, mas ele se torna expert em dois estilos, o Tenju Shinyo Ryu e o Kito Ryu. E o Jigoro Kano é um cara muito culto, né, com uma educação bastante... ele foi para a universidade, a família dele dava muita importância a essa parte de educação. E ele acredita que o jiu-jitsu é um legado cultural muito importante. Só que para ele sobreviver e continuar se desenvolvendo, ele acha que o foco tem que mudar. Ele deve ser ensinado de uma maneira como uma arte como um meio educativo como meio educativo para aperfeiçoamento físico e moral, né, que é aqueles preceitos lá do Gendai Budo. Em 1882, o Jigoro Kano abre a sua escola de Jujutsu, que é conhecida, que ele dá o nome de Kodokan. E visando melhorar a reputação das artes marciais japonesas, a Kodokan cria, entre outras coisas, um código de ética. Então, por exemplo, ele proíbe lutas por dinheiro, que eram bem comuns naquela época entre praticantes de artes marciais japonesas, de Jujutsu. E ele também cria um currículo de ensino para organizar melhor a escola dele. A ideia do Kano, né, do Jigoro Kano, é que o método dele não seja apenas um treinamento de luta, mas como eu falei antes, né, um Gendai Budo, uma escola que trabalha a sua evolução pessoal. O Kano também tem uma coisa muito importante, é que ele enfatiza no treinamento a prática de Handori. Handori, para quem não sabe o que é o que a gente conhece no Jiu-Jitsu como rola, ou a luta propriamente dita, em inglês seria o sparring. E por que isso é um fato importante? Porque muitas escolas de Jiu-Jitsu daquela época, eles baseavam o treinamento
deles na prática de katas, né, que são aquelas formas pré-estabelecidas que eu vou te fazer o ataque X e você vai defender com Y, ou seja, os dois cooperando para fazer o treinamento. É uma forma de você treinar sem realmente se expor tanto à lesão, esse tipo de coisa. Mas o Jigoro Kano, ele acredita que é muito importante treinar as técnicas de forma real. Que não adianta, se você quiser ser efetivo, você treinar com um parceiro que está colaborando com você. Você tem que treinar com um parceiro que está resistindo, está tentando evitar os golpes que você vai fazer. Ao mesmo tempo, né, ele quer manter a integridade física dos alunos, então o que ele faz? Para ele possibilitar o aluno treinar o Randori com resistência de 100%, ele vai limitar o uso de golpes, tirando aqueles que não permitem aos alunos uma aplicação de forma segura. E é importante também a gente falar que o golpe seguro não quer dizer que ele seja menos eficiente. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o estrangulamento é um golpe super seguro. Você pode aplicar ele, o outro desiste, dá tempo do seu parceiro de treino desistir, ou se você perceber que ele vai desmaiar, você parar de aplicar o golpe. E não é por isso que ele não é um dos golpes, talvez o golpe mais eficiente que existe em todo o jiu-jitsu, né? Então, quando ele começa a fazer isso, o Jigoro Kano, ele limita as técnicas, tira aquelas técnicas consideradas mortais, tal, e mantém só as técnicas que conseguem ser aplicadas num Randori, num treino com 100% de resistência. Ele chega num resultado que para muitas pessoas é contraintuitivo. Ele percebe que o aluno que treina de forma real com resistência, somente técnicas seguras, ele se sai muito melhor num combate real do que um aluno que treina supostamente aquelas técnicas mortais, só que treina de forma irreal, sem a resistência do parceiro. E claro que a escola do Jigoro Kano, a Kodokan, não era a única que se baseava nesse tipo de treino de Randori, mas a maioria das escolas de Jiu-Jitsu na época, elas baseavam muito mais no treinamento de kata do que no treinamento de Randori. A escola Kodokan começa a crescer e muitos alunos de outras escolas eles começam a treinar na Kodokan, alunos de outros estilos de Koryu Jujutsu, né? Eles vão para a Kodokan. E aí a Kodokan se estabelece como uma das principais escolas de Tóquio e com isso ela começa a receber muitos desafios das escolas de Jujutsu tradicional. E de uma forma impressionante ela começa a ganhar esses desafios com muita facilidade, né? Esses desafios, como é que eles eram feitos? O Jigoro Kano, ele não queria um desafio como a gente conhece como Vale Tudo, porque a imagem do Jujutsu não estava muito boa naquela época. Então ele bota regras para esses desafios. São desafios basicamente de luta agarrada. Então você ganharia a luta por uma queda perfeita, que seria o ippon, ou uma imobilização, ou finalização. E em 1896, a polícia de Tóquio organiza um campeonato para decidir qual vai ser o estilo de arte marcial que eles vão usar para ensinar na polícia, né? E aí eles usam as regras de lutas agarradas, né, sem golpes traumáticos, e das 15 lutas, a Kodokan ganha 13 e empata 2. Claro que não precisa nem falar que depois desse campeonato de 1886, o Judô Kodokan se torna o estilo de Jujutsu mais famoso do Japão e muitos alunos de tudo que é escola de Jujutsu tradicional acabam indo para Kodokan por essa eficiência que eles estavam mostrando. Por volta de 1896, um aluno que será crucial para a história do Jiu-Jitsu brasileiro começa a treinar na Kodokan. O nome dele é Mitsuyo Maeda. E também nessa mesma época aí, no final do século XIX, a Kodokan é desafiada pelo Mataemon Tanabe, que é um professor de uma escola pouco conhecida, pequena, que se chama Fusen Ryu. Esses dois fatos aí, o ingresso do Maeda na Kodokan e o desafio do Tanabe lá da Fusen Ryu Jujutsu, eles vão mudar a história do Judô Kodokan e do Jujutsu tradicional. E claro que vão ter um impacto muito grande no que viria a ser o Jiu-Jitsu brasileiro.
mas isso tudo eu conto para vocês no próximo episódio que a gente fizer aqui, tá bom?